Bom dia a todos, todas e todes. Gostaria de agradecer o ITS, a organização de todo o evento, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui, especialmente com essas pessoas, algumas com as quais eu venho discutindo já há muitos anos. Estava comentando com o pessoal que a primeira vez que eu vim num evento do ITS, que nem era ITS ainda, eles estavam discutindo algo muito moderno e tecnológico, que era CD e DVD. E logo depois, o pessoal começou a discutir streaming, e hoje a gente está aqui discutindo plataformização. Mas eu continuo discutindo a mesma coisa, que a Ana Maria, seu João, como antropóloga, eu estudo as pessoas que fazem parte desse universo, focando nos sentidos atribuídos a esse processo. Então, mais uma vez, muito obrigada por tantos anos de colaboração e de trocas sempre muito inspiradoras. Também o segundo ponto que eu gostaria de começar falando é, por favor, não me odeiem, porque hoje é sábado de manhã, e eu vim aqui um pouco no anticlímax, porque está todo mundo, desde quarta-feira, no bar, no karaokê, discutindo durante o dia formas de solidariedade, formas de cooperação, ouvindo relatos tão inspiradores, e eu estou aqui no domingo, de manhã, para falar de bolsonarismo. Mas continuo aqui com a eterna fé na importância de estudar as formas de desmobilização para que a gente também consiga continuar na luta de mobilização. Eu sou Rosana, como o Vitor já falou, eu lidero um projeto chamado Política Rígida, Trabalho Flexível Política Rígida, é um projeto do Conselho Europeu de pesquisa, um projeto muito grande, que nós temos mais ou menos 30 afiliados, entre doutorandos, pós-docs, afiliados e colaboradores, do modo geral. Agora somos mais ou menos 36 pessoas, focando no Brasil, na Índia e nas Filipinas, especialmente sob o ponto de vista etnográfico, mas a gente também trabalha com diversos cientistas dos dados, e principalmente no Brasil, um dos colaboradores da parte de ciências dos dados é o professor Fábio Malini, que vai ajudar a pensar o processo da ciência dos dados, e eu trabalho mais com a parte antropológica. Acho que todo mundo no Brasil já ouviu falar na expressão, conhece essa figura do Uberminion. O Uberminion pode ser facilmente detectado no chamado Data Uber. Como tem o Data Toalha, tem o Data Uber. Que a tradutora não vai conseguir, talvez, explicar o que é o Data Uber, mas é basicamente algo de que a gente entra no Uber, muitas vezes, e começa a ouvir sobre Bolsonaro. Eu estava vindo para cá esses dias, a gente veio do hotel para a conferência, e tinha um que no Waze tinha a voz do Bolsonaro. E dizia assim, para a direita, para a esquerda. Não, na verdade, ele não dizia para a esquerda, era só para a direita que a gente ia. Uma experiência antropológica. E aí, eu fiz o meu Data Uber, e no meu Data Uber, desde que eu cheguei aqui, foram 12 Ubers, 10 bolsonaristas. E muitos convictos, outros odeiam a política, mas daí aperta, e aí vota no Bolsonaro. Mas é claro que isso não é quantitativo, estou só brincando, mas todo mundo conhece esse personagem no Brasil. E eu vou falar hoje sobre o Brasil. E esse personagem, todo mundo tem muito palpite, inclusive eu, porque a pesquisa está começando, e eu vim aqui hoje para compartilhar um projeto e para ouvir de vocês se faz sentido, para que a gente possa estar aqui ano que vem, na mesma conferência, discutindo, trazendo os dados do primeiro ano do projeto e pensando juntos. Então, eu vim aqui trazer questões, mais do que dados, porque a pesquisa não começou ainda. Mas todo mundo tem um palpite sobre o que é esse Uberminion. Muitas pessoas acham, vão falar do selfie neoliberal, vão falar de que as pessoas... O Ronaldo Lemos falou algo que está muito forte na nossa pesquisa preliminar,
que é o quanto o isolamento transforma, o isolamento desses trabalhadores vai fazer com que eles sejam, muitas vezes, facilmente seduzidos pela raiva e pelo ressentimento e pelo isolamento e por uma lógica extremamente individualista. Acho que esse é um fator muito importante. Mas eu diria mais, e que isso é o que nos leva ao processo da pesquisa, que vai ser investigado em diferentes países do sul global, é pensar qual o papel da tecnologia nesse trabalhador. A gente sabe, a gente sempre soube, depois eu vou falar mais profundamente sobre isso, que esse trabalhador precarizado é um fenômeno sociológico que sempre existiu. E não é novo. E aí, por isso que eu digo que todo mundo aqui tem um palpite, e eu digo palpite não no sentido depreciativo, mas uma ideia, uma hipótese sobre por que isso ocorre. Mas o que a gente quer entender é qual o papel da tecnologia nesse trabalhador, se a tecnologia, se as plataformas, e a gente está pensando plataformas de maneira ainda bem ampla, e eu gostei muito da discussão ontem, que para mim foi me ajudou muito a pensar, bom, o que são essas plataformas, se é só Uber, se não é, se a gente vai considerar o Instagram como uma plataforma de trabalho ou não. Isso são questões bem amplas ainda para ser discutidas. Mas qual o papel de cada plataforma, considerando que cada plataforma vai ter uma estrutura, uma infraestrutura diferente, e que vai reforçar um ethos que sempre existiu. E como? Então, o projeto analisa em que medida, e a gente já tem algumas hipóteses iniciais, em que medida a tecnologia vai reforçar ou vai ajudar que esse trabalhador, vai acelerar esse processo, que poderia ter ali uma simbiose, já por valores meritocráticos, de trabalho duro, de hipermasculinidade, mas que, ao mesmo tempo, a tecnologia também vai fazer com que, e eu vou dar alguns exemplos sobre isso, com que esse processo de identificação desses trabalhadores com políticos autoritários seja facilitado. Se a gente descobrir daqui a 5 anos que isso não ocorre, ótimo, a hipótese do projeto estará errada, mas o mundo provavelmente estará melhor. Então, a gente vai trabalhar nessa direção nos próximos anos. As perguntas que norteiam o processo basicamente são duas. A primeira, a gente está tentando entender em que medida a tecnologia, a digital economy está transformando a economia informal. Para quem não me conhece, eu estudo economia informal desde os anos 90, e uma das questões que eu venho desse caminho da economia informal, sou nova nos estudos de plataformização, e a plataformização entrou na minha vida conforme ela também entrou nos sujeitos de pesquisa, que eu acompanho agora já há pelo menos 23 anos, as mesmas famílias. Sou de Porto Alegre, fiz pesquisa há muitos anos no Camelódromo de Porto Alegre, conforme a pandemia chegou, muitos desses trabalhadores saíram das ruas e começaram a entrar na economia digital. Então, uma das grandes questões do projeto é entender em que medida as plataformas, e nesse caso principalmente o Instagram, como um lugar de vendas, transforma a natureza da economia informal, que sempre foi muito localizada, que sempre teve relações de trabalho muito específicas e relações pessoais pautadas pela geografia do local, pela dificuldade de se trabalhar na rua, por quem era teu vizinho, pela dificuldade de não poder fazer xixi porque estava na rua e alguém podia pegar sua mercadoria, por ter que fugir da polícia, e como que esse sujeito vira um empreendedor digital. A outra questão, que é mais ampla, é relacionada à política. Então, um aspecto por si que a gente vai estar olhando é a própria transformação da economia informal através da mídia digital. E o segundo aspecto é como a economia digital está transformando ou intensificando visões políticas. Não estou necessariamente assumindo que todo trabalhador, óbvio que não, que todo trabalhador é bolsomínio, e nem necessariamente de que a tecnologia vai criar ou vai cooptar. Mas essa vinculação existe, e eu vou trazer alguns dados que embasou a criação desse projeto para que a gente pense juntos como que esse processo está
acontecendo. Esse é o projeto, o desenho do projeto. A gente está analisando a interseção entre trabalho plataformizado e política autoritária. Basicamente, é a interseção entre política e trabalho, só que não na política de mobilização, mas na política de desmobilização, e que, de novo, não assumindo que todos os trabalhadores, ou mesmo que isso represente uma maioria, mas esse é o nosso recorte. Inicialmente, a gente ia focar no trabalho precarizado do modo geral, mas a ideia da plataformização foi um recorte que veio justamente porque a própria economia informal está sendo englobada também, ou, né, a fronteira entre a economia informal e a economia digital está cada vez mais diluída. E a gente tenta entender como que dá esse encontro entre trabalho plataformizado e política autoritária em 3 países, por meio de valores ideológicos. Então, em que medida que o ethos individualista, como eu falava antes, hipermasculinidade, uma super crença no trabalho individualizado, como que isso leva ao encontro a uma identificação com esse strongman, com esse homem autoritário, e em termos também de como eu falava antes, como que a própria tecnologia facilita esse processo. A gente vai trabalhar em 3 campos. Nós temos pesquisadores das Filipinas, pós-docs e doutorandos estudando as Filipinas, pós-docs e doutorandos da Índia, trabalhando com o caso com a Índia, e também vários brasileiros, muitos aqui presentes, que eu não vou nomear, muitos ainda assinando contrato e fazendo visto, então não vou nomear, mas uma equipe muito grande de colaboradores e de parceiros brasileiros, entendendo esse fenômeno. O Brasil, de alguma maneira, é o carro-chefe desse projeto, por várias razões. Primeiro, porque eu sou brasileira, e segundo, porque parto do princípio de que o bolsonarismo é um dos casos mais extremos de extrema-direita no mundo todo. E que, nesse sentido, entender o Brasil também é entender a intensidade desse processo, tanto como falava ontem o Rafa, sobre a quantidade de estudos que têm sido feitos no Brasil sobre plataformização, quanto nos próprios estudos de extrema-direita no campo brasileiro. Então, de alguma maneira, o Brasil, a equipe brasileira, ela é uma equipe predominante no projeto, mas conforme o projeto vai se desenvolvendo, os outros campos liderados e coordenados por outros pesquisadores, tanto da Índia, das Filipinas, vão desenvolver novas questões e trazer questões para pensar o Brasil também. A gente olha para 7 áreas do trabalho plataformizado: beleza, limpeza, comida, vendedores de comida, vendedores de profissionais que fazem sobrancelha, cabeleireiro e que começam a crescer no Instagram ou em outras plataformas, área de limpeza, artesanato, principalmente no Nordeste. Estamos fazendo parceria com um grupo que organiza mais de 5.000 mulheres artesãs que empreendem digitalmente no Nordeste e que não são bolsonaristas. Dropshipping e trabalho multimarketing, isso é fundamental. No Brasil, isso é um fenômeno. O fenômeno de pessoas que acham que vão ficar ricas, pessoas muito pobres que acham que vão ficar ricas vendendo no Instagram e caindo em pirâmides, e vendendo pirâmides e presas num processo de desilusão permanente, se baseando na ideia daquele que chegou no topo da pirâmide e que sustenta o sonho da base. E, por fim, também vendas gerais, principalmente no WhatsApp, grupos de vendas do WhatsApp. E, por fim, apps de delivery, food e de ride-sharing apps, que seria o Uber por exemplo, o Uber no Brasil, certamente em 99, e diferentes plataformas em diversos países,
Bom, é um projeto realmente um escopo muito grande, mas a gente tem uma equipe grande com pelo menos 30 pessoas observando diferentes espaços. Como que eu vou juntar tudo isso no final, eu não sei ainda, mas vocês podem me ajudar. Bom, e ali, né, primeiro eliminado do BBB. O Duterte também já foi eliminado, mas quem entrou é pior, né? Então, a gente deixa ali. Bom, aí é só para dizer que a gente vai ter um pós-docs e doutorandos trabalhando juntos, etnógrafos no campo, junto com pós-docs. O pós-doc serão cientistas de dados e os etnógrafos vão alimentar o que a gente quer saber da pesquisa de ciência dos dados. Vai ser muito mais uma aproximação de baixo para cima para a parte da ciência dos dados. Primeiro, a gente vai fazer etnografia, vai ver as questões que a gente quer e vai escalar isso para a ciência dos dados. Por que o Global South? Né? Por que Brasil, Índia e Filipinas? Eu sou um pouco obcecada por esse tema. Eu acho que o Rafa já fez uma boa introdução ontem sobre a importância de pensar os fenômenos, principalmente da extrema-direita e da precarização do trabalho, sob o ponto de vista do sul global. O Brasil, não só nos estudos de extrema direita, o Brasil não só ele assim como o Rafa falou ontem, ele é sempre um estudo de caso. Quando a gente olha todos os handbooks de far right, radical right que existem no mundo, é sempre a União Europeia, é sempre a Europa, Trump. E a gente tem aí o exemplo às vezes entra o Brasil como um case study, naquela última parte do livro que tem case studies. O Bolsonaro geralmente é chamado de Trump dos trópicos. E eu acho que é o contrário. Eu acho que o Trump é o Bolsonaro de Nova York ou de Wall Street. No sentido de que é o Brasil, são países como o Brasil, como Índia e Filipinas e tantos países do Global South que experimentam os processos antidemocráticos há décadas, com processos em vários níveis, de cima a uma capilarização desses processos. Então, nesses países em que a democracia é mais uma exceção, são esses países que foram, aqui nos anos 2000, a gente lembra sempre daquele artigo do Amartya Sen, quando ele escreveu sobre a Índia, sobre a maior democracia do mundo hoje, a democracia como um valor universal, em que ele falava do papel da Índia como a maior democracia do século XX, e o Brasil era um grande exemplo nesse artigo que virou um clássico, e como que esses países, essas grandes promessas de economias emergentes, fazem uma virada autoritária. E isso é preciso pensar sob uma perspectiva, não sob a perspectiva necessariamente da crise de 2007, porque são países que estavam em pleno crescimento. A gente precisa entender esse processo sob uma perspectiva do sul global, sobre as próprias contradições de países que emergem no cenário global, mas que, ao mesmo tempo, mantêm estruturas de desigualdade, de violência, de autoritarismo e também de precarização. E hoje, quando se fala, quando eu vejo meus colegas do Reino Unido estudando precarização do trabalho no Reino Unido, muito se fala em um processo de brasileirização do trabalho precário, ou de qualquer outro país do sul global. Então, é bastante complicada essa expressão, mas de alguma maneira, reforçando o papel do entendimento do sul global pela sua singularidade, e que, entendendo tanto o processo de precarização sob uma perspectiva das contradições dos países emergentes do sul global, das grandes promessas democráticas, e entendendo essa virada autoritária, quanto que a gente consegue iluminar processos que são globais em última instância. Como eu falava, né, não é novo o fenômeno de pensar um trabalhador pobre sem identidade de classe. Esse é um processo tão antigo quanto a própria classe trabalhadora. O famoso 18 Brumário de Marx já discutia esse processo. Nada mais é do que o que a gente está estudando, nada mais é do que o processo do trabalhador que rejeita
rejeita a identidade de trabalhador. No fundo não, bem na superfície, a gente está estudando processos de constituição ideológica. Vasta literatura sobre isso desde o 18 Brumário. A gente tem muita contribuição, mas pouco entendimento ainda do papel da tecnologia em reforçar esse processo. Boa parte da literatura sobre trabalho plataformizado vem observando processos de mobilização, que é extremamente importante, que é o que a gente fez aqui nos últimos 2 dias. Solidariedade, cooperativas, possibilidades de formação de sindicatos. Por outro lado, a gente está tentando entender algo que é tão importante quanto entender as formas de mobilização, entender as formas de desmobilização desses trabalhadores e o papel da tecnologia. E partindo do princípio de que esse entendimento ele é tão importante quanto para continuar formas de mobilização e continuar pensando em desenvolvendo novas tecnologias junto às pessoas para que a gente não caia nas mesmas armadilhas de que as grandes techs e as grandes empresas reproduzem na sua linha extremamente individualista, exploratória. Bom, um pouco de contexto do Brasil, a gente tem... Isso não é só no Brasil, mas eu vou falar só no Brasil, que é o campo que eu domino mais, mas a gente já tem isso levantado em vários outros países do sul global. Quando a gente olha esse trabalhador de renda mensal de 2 a 5 salários mínimos, esse é um trabalhador que vota no Bolsonaro. Não é o trabalhador, esse não é um trabalhador necessariamente que mais vai votar no Bolsonaro, conforme sobe o voto no Bolsonaro, conforme sobe a renda e a escolaridade, aumenta o voto no Bolsonaro no Brasil. Mas a gente sabe, por diversas fontes e pesquisas, de que esse é o trabalhador mais hardcore bolsonarista. Esse é parte do chamado núcleo duro bolsonarista, que não vai acabar com a eleição do Lula, ao contrário, e que tem uma identidade muito forte, mesmo que não seja o grupo majoritário que vota no Lula, mas são setores que votam majoritariamente em Bolsonaro e que constituem boa parte do chamado do eleitor mais mobilizado, que é o homem de 35 a 44 anos, com algum tipo de escolaridade e que possui e que se define como empreendedor. Bolsonaro tem um discurso muito específico para esse trabalhador, ou seja, nenhum, e isso é visto positivamente, porque durante a pandemia a gente viu isso muito claramente, porque não fazer nada, não intervir, é considerado positivo. Ele só está deixando o mercado funcionar naturalmente, não incomoda o trabalhador e deixa que esse trabalhador trabalhe. E o Lula entra na campanha a campanha do Lula tentando se apropriar desse tema, se apropriar no sentido, né, de pautar esse tema, perdão, não se apropriar, e aí ainda numa espécie de uma dança de como falar em regulamentação para esse trabalhador que odeia a regulamentação. E ainda um processo que acredito que daqui desse evento e o meu próprio time de pesquisa ou vários outros colaboradores, a gente tem um trabalho muito grande junto à equipe desse governo para ajudar a pensar soluções, e ontem essa questão veio, né, no debate, anteontem também, né, quais são as perspectivas do futuro do governo, e isso está totalmente em aberto no Brasil hoje. A hashtag Comércio Aberto, Maline, a gente fez um acompanhamento da hashtag Comércio Aberto, que era a oposição à hashtag Fica em Casa, da pandemia. Ela ganhou, ela foi muito superior à hashtag Fica em Casa, e ao mesmo tempo, ela foi maior e ela tinha todo um discurso pró-trabalhador, que queria ficar em casa, que não queria ficar em casa, que precisava batalhar. E a gente começou esse projeto desde o dia que eu vi um relatório da Mapeo, e que eram os maiores... isso aqui era só a introdução da minha fala.
Tenho 5 minutos, mas agora eu vou acelerar. Mas eu vi um relatório da Mapeo em que baixou de 2 mil grupos bolsonaristas do WhatsApp, que eram grupos abertos, e fez uma nuvem dos clusters bolsonaristas. Um dos maiores clusters bolsonaristas era caminhoneiros, que agora acho que não tem, a gente está vendo claramente isso. E o segundo grupo era de vendedores do WhatsApp. E isso é bem interessante, porque não era um grupo bolsonarista, era grupo de vendas do WhatsApp, mas era o canal onde mais circulava conteúdo bolsonarista. E não é uma amostra biased no sentido de que era um grupo de vendedores bolsonaristas. É um grupo, maior venda de grupos de Facebook, de grupos de venda. E que é o segundo maior cluster de circulação de materiais bolsonaristas. Eu trabalho com o tema do bolsonarismo já há muitos anos. Eu vinha... A etnografia de trabalhadores plataformizados não é uma novidade para mim. E também boa parte do que inspirou esse projeto é seguir a trajetória de pessoas como Lucas, Henriel, Elton, e pessoas que tinham um perfil. São trabalhadores populares, moradores de favelas que estão um pouquinho na parte mais rica da favela. Então, é um trabalhador de favela que odeia o favelado, que odeia quem recebe Bolsa Família. É um perfil muito, muito visível na sociedade brasileira, que é um pobre que rejeita qualquer identidade de pobreza e que quer se vincular com processos de camadas médias. Mas mas o que eu acho interessante desses meus 3 amigos, eu digo amigos porque são amigos, é o quanto que eles se tornaram radicalizados nos últimos anos, depois que começaram a trabalhar como trabalhador plataformizados. E isso fica muito evidente num processo de uma constante raiva que vão sentindo, do cansaço, de passar 15 horas por dia e também 15 horas por dia ouvindo rádio. A gente fala muito do WhatsApp, mas esquece que esse é um trabalhador que passa o dia inteiro ouvindo rádio, que tem problema aqui, tem corrupção aqui, corrupção é o dia inteiro ouvindo rádio, acumulando uma raiva, que é uma raiva do isolamento, que é uma raiva do trânsito, que é uma raiva da condição da precariedade. São pessoas... Eu escrevi um artigo recentemente sobre a responsabilidade antropológica de trabalhar com nuance, e o quanto que muitos desses trabalhadores, se você não sabe quem ele vota, são algumas das pessoas mais honestas, e nossas no sentido quase sentimental. Pessoas extremamente bons vizinhos, solidários, pessoas, 2 deles participam de terreiros, não são evangélicos, pessoas extremamente trabalhadoras e que começaram a se transformar desde que começaram a trabalhar no Uber. Claro que tem toda uma conjuntura do país nesse processo. Mas um dos problemas também, uma das questões que eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva do Sul global para estudar a extrema-direita, é que toda literatura de extrema-direita vai falar da política do ressentimento. Politics of Resentment é uma categoria muito estudada, mas a gente fala muito pouco em aspiração, o quanto que esse trabalhador quer crescer, quer mobilidade social, e o quanto que a esquerda consegue dizer, às vezes, muito pouco para esse trabalhador que tem orgulho de dizer que não é um... vou passar um pouquinho mais, bem pouquinho. É um trabalhador que tem orgulho de dizer que está subindo, que é um trabalhador que incorpora essa narrativa desses países emergentes, que são narrativas aspiracionais e de mobilidade social, e que muitas vezes não encontra uma contrapartida num discurso majoritário tradicional de esquerda. Esse também é um sujeito que foi incluído pelo consumo, e ele tem um sentimento, esse homem que dirige o entitlement pela posse do carro. E, com isso, vem o desejo da posse da arma para defender o carro e para defender a família. E, ao mesmo tempo, esse é um trabalhador que tem uma filha feminista dizendo que é não binária, e ele é um cara de periferia em que
não está conseguindo botar ali a picanha na mesa, está elegendo a pessoa errada, né? E que ao mesmo tempo se vê perdendo esse papel de autoridade na família. Já falei desses aspectos. Eu quero falar um pouco sobre... A gente começou a fazer uma coleta recentemente sobre... Eu não vou falar o nome dos influencers, mas são influencers de motoristas de aplicativo. Eu não vou falar o nome porque eu não concluí ainda o processo de Data Protection and Management Data. Então, provavelmente, eu não vou falar nunca o nome dos... mas, enfim, não finalizei ainda a parte de ética do projeto. Eu e o Maline, a gente começou a coletar depois a gente pegou a fala do Lula no Flow, que é um podcast muito famoso, 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo, em que o Lula fala: esse pessoal que trabalha com aplicativo, esses caras precisam de uma regulação. Eles têm que ter descanso semanal remunerado e têm que ter algum direito, porque inventaram que eles são empreendedores, mas eles não são empreendedores. Essa frase foi fatal. Se bater o carro e quebrar, está ferrado. Está ferrado. Então, a gente precisa fazer uma regulação para que garanta às pessoas o mínimo de seguridade social. Aí, os comentários, mais ou menos, vão numa direção absurda. Eu peguei a escolha desses youtubers, eu sigo eles há 1 ano, e acompanho, faço etnografia digital. Não são youtubers identificados com Bolsonaro, porque eu queria uma amostra menos biased, então menos enviesada. Então, e eu queria muito ver os comentários de quem seguia os trabalhadores, que são influencers que ficam dizendo, bom, como conseguir uma taxa mais barata, como conseguir dando dicas de como pegar a tarifa dinâmica, e o processo ele é absurdamente, massivamente bolsonarista e rejeitando o trabalho. A gente já conseguiu minerar, a gente minerou por enquanto aproximadamente 10 mil comentários, e a gente está também tentando fazer uma quantificação, ainda que eu sou antropóloga, né? Então eu faço com a mão. Eu não sei para que eu tenho data cientista no meu time, se eu fico na mão ali. Mas eu queria falar só alguns comentários rapidinho, eu vou encerrando, sobre essa coleta. Eu gostei dessa expressão Uber marimbondo, que é quanto mais você cutuca, mais ela nos machuca. Isso tem muito a ver com o que eu tenho escrito há muitos anos sobre a ambiguidade desse processo. Existe, mesmo nesse trabalhador bolsonarista, que é totalmente anti-regulamentação, um desejo por regulamentação e situações de vida melhores, e condições melhores, e uma raiva contra a própria companhia. Isso fica muito claro no processo inicial, comentando a fala do Lula, de uma raiva e de uma política de um trabalhador cujo processo ideológico ele é muito ambíguo. A raiva contra o patrão está lá o tempo todo, mas isso é capturado dentro de uma outra lógica, que é a raiva contra o patrão, é se chamar de patrão. Mas o que a gente conseguiu ver até agora era 78% contra Lula. As mulheres não conseguiam comentar nesse universo, elas geralmente tinham comentários muito mais nuançados, muito mais críticos e às vezes até defendendo Lula, mas elas eram amassadas como não gente nesse universo, ou ignoradas, ou tratadas, ou querida, como você é burrinha. Muitos trabalhadores, e eu digo dezenas, centenas de comentários, de pessoas com medo do Uber sair do Brasil e relatando processos de intimidação, de respostas que tiveram da Uber, que se tiver qualquer regulamentação, eles vão sair, eles vão quebrar e vai ficar todo mundo ferrado. É um processo muito forte, isso não é novidade, a gente vem discutindo isso aqui também, de culpar os próprios trabalhadores. Você não ganha muito porque você não trabalhou o suficiente. Você quer se aposentar? Ótimo, vá construir a sua poupança. E teve um depoimento que eu achei incrível para pensar, que ele diz: o Uber está trabalhando para nós empreendedores, a gente contrata o Uber para a gente dar uma comissão para o Uber, e esse é um comentário que foi o mais curtido de todos. A Uber que está trabalhando para a gente contrata, eles nos dão a tecnologia, a gente paga uma comissão pelo uso da tecnologia. É uma visão completamente diferente. A gente também está usando, e vou encerrar mesmo, não tenho como falar isso agora, não tenho tempo, mas a gente também
O foco do trabalho é muito sobre trabalhadores plataformizados vendendo no Instagram, que pessoas que antes estavam nas ruas e que agora estão vendendo coisas no Instagram. Eu acompanho os trabalhadores, vocês veem ali como eu era novinha, né? Ali na foto à direita. E quanto que eu continuo trabalhando com as mesmas pessoas que agora, que antes diziam, né, que todos meus colegas estavam estudando sempre cooperativa, trabalhos de sindicalização desses trabalhadores, e eu sempre estudando essas pessoas que diziam, se eu puder comer o outro, eu como. Se a pessoa me oferecer um papagaio de 5, eu ofereço por 3. Sempre esse processo muito forte de competição. Primeiro dia de trabalho de campo lá, em 99, me diziam, bem-vindo à selva. Esse processo muito forte de competição, de neoliberalismo por baixo, como diria Verônica Gago. E que hoje as pessoas, eu vejo uma desses personagens hoje empreendendo no Instagram e com o mesmo princípio, repetindo, se eu puder comer o outro, eu como. Agora, se eu puder roubar o teu seguidor, eu roubo. É as mesmas dinâmicas de buscar o seguidor do seu vizinho. Esse é um trabalho de precariedade massiva, as pessoas se chamando de CEO. Era camelô, 2 meses atrás, se chamando de CEO e com 5 seguidores, e dizendo, eu te ensino a fazer dinheiro. É um trabalho extremamente triste nesse sentido. E aí, bom, o processo, né, esse trabalhador sempre teve um processo pelas igrejas, motivacionais pelas condições de trabalho precárias, mais vinculados a um processo extremamente individualista, mas a gente também está observando como que a tecnologia captura esse trabalhador. Esse é o CEO do Açaí, e ele trabalhava nas ruas, e aí agora eu prometo que termino. Esse é um trabalhador, esse e mais milhares que estamos seguindo, que conforme ele cresce nas redes, ele precisa seguir determinados influencers, e ao seguir determinados influencers, esses influencers estão vinculados diretamente à extrema-direita. Então, é um catch-22, é um beco sem saída. Para crescer, você vai precisar cair, de alguma maneira, nas redes da extrema-direita no Brasil. Então, ele começa a seguir pessoas que te ensinam a fazer dinheiro, pessoas que te ensinam a investir, e essas pessoas estão vinculadas totalmente numa rede bolsonarista. Então, é esse. E a gente vai acompanhar ao longo de 10 anos indo para trás, o quanto que, conforme vai crescendo, a gente vai tentar verificar essa hipótese, de conforme a pessoa vai crescendo nas redes como empreendedor, ela vai também se radicalizando à extrema-direita. A gente já tem esses são boa parte do universo motivacional para esse trabalhador, é o universo branco, padrão, motivacional, de pastores, investidores, coaches motivacionais e digital marketing. Aqui eu já falei também, e aí eu termino falando, né, de que a gente já tem percebido, 88%, a gente fez um processo de baixo para cima desses trabalhadores, então eu acompanhei os trabalhadores de um camelódromo que estavam empreendendo e fui vendo quem eles seguiam. Então, é totalmente de baixo para cima, numa rede não politizada, e 88% desses influencers são todos bolsonaristas. E é muito claro esse processo de que, quando eles começam a cruzar uma linha de 2.000 seguidores, começam a crescer nas redes, também começam a seguir mais políticos de extrema-direita. Se isso é puramente ideológico, ou se a tecnologia está ajudando provavelmente as duas coisas, é isso que a gente vai estar investigando nos últimos tempos. Mas eu termino dizendo de que o processo de plataformização do trabalho não está se transformando só o trabalho, está transformando potencialmente, radicalmente, negativamente, a política brasileira, a política brasileira, mas não só brasileira, e que entender esse processo é uma tarefa urgente para todos nós aqui que estamos comprometidos com o processo de mobilização, de solidariedade e cooperativismo, e entender esse processo é fundamental para resistir a esse processo atroz e gigante de influência da extrema-direita em diversas plataformas. São muitas plataformas, acreditamos que cada uma vai ter um diferente tipo de penetração ou não, algumas talvez não, mas a gente vai ter aí 5 anos para investigar a característica de cada plataforma. Muito obrigada e me desculpa por falar muito.